Pois bem, hoje nós vamos falar sobre testemunhando da sua vida perante os outros, né? E isso está relacionado ao batismo. É muito interessante nós pensarmos no batismo. Eu estava meditando nisso hoje e é interessante que esse material ele nos abre assim um leque para a gente, né, de oportunidades para nós estudarmos com pessoas. E esse material aqui que tem na sua mão, aí em mãos de vocês, nas nossas, na verdade, é para nós estudarmos com pessoas. É o discipulado, na verdade. Faz parte do discipulado. E aí a pergunta, talvez, por que ficou essa última aula para a questão de testemunhar com a sua vida perante os outros, o batismo? Porque justamente quando a pessoa entende, né, que ela precisa se declarar publicamente perante as pessoas, e isso através do batismo. Então, essa pessoa, porque nós já trabalhamos por um período de tempo assim bem extenso, podemos dizer, ela vai estar preparada já, ela vai estar entendida já que ela realmente necessita desse momento. E eu quero dizer para vocês que o batismo é algo muito importante na vida de cada um de nós, dos cristãos. Tanto é importante o batismo porque é uma ordenança de Jesus. O batismo e a ceia de Jesus Cristo, que são ordenanças, eles são muito importantes para nós e algo muito sério. E nós devemos dar muita importância e seriedade a isso. Não é algo de brincadeira. Por isso é que ficou por último, né? É o último estudo essa questão, tá bom? Então vamos estudar a questão do batismo, testemunhando da sua vida perante os outros. Eu gosto muito de estudar sobre essa questão aqui. Mas é o último, né? É o último passo aqui. Antes do batismo tem muita coisa para trás, para nós apresentarmos para os novos convertidos. E vamos para a página 39, que vai falar da semente, né? Tem uma semente aí muito interessante, que diz o seguinte, a semente: o batismo é um símbolo físico de uma realidade espiritual interior. Olha só, olha essa semente bem interessante, que o batismo é um símbolo, tá? Ela é uma ordenança, Jesus ordenou o batismo, mas além de uma ordenança, ele é um símbolo, é algo físico, é um símbolo físico de algo que aconteceu interiormente em cada um de nós, né? E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar do batismo físico hoje e nós vamos falar do batismo espiritual, que é o batismo com o Espírito Santo. Mas, na verdade, o que acontece? Primeiramente, antes do físico, precisa vir o espiritual, né? Precisa vir a realidade. Para que aconteça o físico, precisa da realidade. Por isso que a semente o batismo é um símbolo, é algo simbólico, um batismo é um símbolo físico de uma realidade espiritual que aconteceu dentro de cada um de nós. A gente vai trabalhar muito essa questão hoje, né? E o versículo-chave está lá em Atos 2:41, e diz o seguinte: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos 2:41. Eu acho muito interessante esse versículo, bem interessante mesmo, porque houve um acréscimo na igreja. As pessoas estavam chegando a um relacionamento íntimo com Deus. As pessoas estavam chegando a entender o que era realmente o evangelho da graça. As pessoas estavam entendendo, de fato,
o que era uma vida transformada, um novo nascimento. E naquele dia eles foram batizados, né? Mas para eles serem batizados, primeiramente eles tiveram que aceitar a palavra, né? É muito claro isso, fica muito clarificado para a gente essa questão, que antes do batismo físico, eles primeiramente tiveram que aceitar o ensinamento da palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, como mais na frente vai falar no versículo 42. Então, houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E eu penso, e eu pergunto isso, outro dia eu perguntei para a igreja aqui, a igreja local, se nós estamos preparados para um acréscimo no convívio, no seio da igreja, de 100 pessoas. Nós estamos preparados para receber 100 pessoas na igreja, no corpo de Cristo, aqui no Café Liberal? Eu fiz essa pergunta. 100, 200, 300 pessoas? Eu acho bem interessante que no versículo 47 desse capítulo, Deus diz que ele tinha o maior prazer de mandar pessoas para a igreja, para aquela igreja, para a igreja primitiva, porque as pessoas viam Jesus em suas vidas. Eles viam a diferença em suas vidas, eles eram simpáticos, eles eram carismáticos, eles tinham realmente algo para contribuir. Então, quando as pessoas verem isso nas nossas vidas, e quando nós estivermos experimentando a palavra de fato de Deus em nós e através de nós realmente compartilhando e vivendo de fato o novo nascimento, Deus vai ter o maior prazer de mandar pessoas, acrescentando pessoas ao nosso meio. 10, 20, 30. E eu disse, não se surpreendam se vocês verem pessoas entrando naqueles portões ali e enchendo aqui o prédio da nossa igreja. Porque isso é fruto de realmente de vida transformada, de pessoas que realmente têm um relacionamento íntimo e vivo com Deus. Mas eu acho muito interessante o número de pessoas que foram aceitas à igreja, que foram se tornaram partícipes, né, na igreja. 3.000 pessoas. Deveria ser um espaço muito grande para aquelas pessoas se juntarem e viverem realmente uma comunhão intensa, né? Então Deus realmente acrescentou naquele dia, porque eles estavam aceitando a palavra. E tem algumas perguntas aqui, né, para nós meditarmos e respondermos também. A pergunta é: qual foi o pré-requisito para serem batizados? O que aconteceu na vida deles para eles serem batizados? E já vou respondendo, né? Eles aceitaram a palavra, né? Então, o pré-requisito para que eles pudessem ser batizados fisicamente em águas foi que eles aceitaram a palavra, de acordo com o versículo 41. As pessoas foram acrescentadas a quê? Eles foram acrescentados a quê? Ao rol de membro da igreja? Eles foram acrescentados a uma religião apenas? Certamente não. Eles foram acrescentadas à igreja, ao corpo de Cristo. Isso que sim, que eles foram acrescentados. Eles foram aceitos por Deus, primeiramente, para se tornarem partícipes, assíduos na igreja, no seu corpo. Essas pessoas não se tornaram apenas sócias de uma organização. Não tem nada a ver com sociedade em uma organização, como nós podemos ver fora do contexto da igreja, né? E até mesmo hoje, nós podemos ver igrejas que se intitulam igreja, que nós podemos observar mais uma associação do que puramente igreja. Também, o batismo não foi o que levou essas pessoas a se tornarem parte da comunidade da fé. E não se tornaram membros da igreja simplesmente por causa do batismo. Não foi o batismo que foi assim que os levou a se tornarem parte da igreja, daquela comunidade. Mas o que foi que os tornou parte daquela comunidade, ou íntegros daquela comunidade, podemos dizer assim? O novo nascimento automaticamente as tornou parte, ou partícipes, né,
da igreja. Então, o que levou aquelas pessoas a se tornarem igreja foi realmente o resultado do novo nascimento. E eu acho muito interessante uma fala de alguém que disse que se nós não entendemos o Evangelho de Jesus Cristo, nunca nós iremos entender o que de fato é igreja. Muito interessante isso. E como eu falei para vocês, essas pessoas estavam entendendo tanto o Evangelho da graça, e Deus estava levando-os, por causa do novo nascimento, das suas vidas regeneradas, das suas vidas transformadas, a se tornarem igreja, digamos assim. Não apenas parte, né? Mas eles se tornaram igreja nesse momento. Nada é melhor, né? Nada é melhor do que receber um novo membro na família. E está falando da família de Deus, né? Gente, é muito gostoso quando nós recebemos um novo membro. E eu quero dizer para vocês aqui, já de antemão, que nós tivemos uma reunião no domingo, aqui, na nossa comunidade, e foi, assim, um tempo maravilhoso, gente. Pensa no tempo gostoso. O dia todo, tomando açaí, nos divertindo, trabalhando, né? E eu comecei muito cedo, nós começamos muito cedo, eu, o Mário e o Felipe, que nos ajudou aqui, nós três, já começamos bem pela manhã, logo cedo, organizando as coisas e organizando açaí para a galera. Mas, olha, foi um tempo, assim, fantástico, o dia todo, sabe? E quando eu cheguei, nós fomos à Quinta Rua, a igreja da Quinta Rua. Quando nós retornamos de lá, que era mais de 9 horas, quando eu cheguei aqui, só a notícia que os jovens que estavam aqui durante o dia, eles estavam cultuando o Senhor aqui no prédio da igreja. Ou seja, não arrastaram o pé até 9 horas da noite, gente. Se estendeu até 9 horas da noite. A comunhão com os irmãos, a comunhão da igreja. Que lindo! E eu acho muito legal essa fala aqui, essa ideia de que é muito bom quando nós recebemos novos membros no corpo de Cristo. E domingo, como eu estava falando para vocês, no período da reunião, um casal nos chamou para uma reunião entre nós. E eles abriram o coração deles. Gente, eu estou muito feliz com a igreja, estou muito feliz com o que eu tenho visto Deus na vida dessa igreja. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, que nós queremos fazer parte, nós queremos ajudar, nós queremos ser cooperadores com esse corpo, com o corpo de Cristo aqui na igreja local. Gente, foi assim uma alegria indizível, posso dizer assim, para todos nós. Nós nos olhávamos e foi um tempo muito maravilhoso de ouvir aquele casal, sabe? Então, é muito bom quando nós recebemos nossos membros, novos membros. É muito bom, é melhor demais, é bom demais. Nada é melhor, como diz aqui, do que receber um novo membro, e ainda mais dois, né? E nós queremos, eu estou conversando, orando, já querendo estudar, já falei com vocês, com várias pessoas, para que nós possamos, daqui para o final do ano, já também termos um tempo de batismo aqui na nossa comunidade. Orem por isso. É muito bom quando nós recebemos pessoas novas na comunidade cristã. É um momento para se comemorar. É muita alegria, muita comemoração. É muita comemoração, é festa, né? O batismo é como essa comemoração em que se reconhece oficialmente um novo participante na família de Deus. Por isso, os outros membros da família de Deus, ou seja, a igreja, devem estar presentes para esse momento especial. E eu estou muito feliz também que nós fomos convidados, né, para um batismo agora, para alguns batismos que irá acontecer no dia 3 de outubro. E nós estamos nessa expectativa de estar presente para comemorar esse momento, para festejar esse momento.
nos alegrar com os novos membros da família de Deus. Então, esse é um momento muito especial. Jesus, sendo Deus, sempre fez parte da família de Deus. Né? Então, ele, como Deus, ele sempre fez parte. Na eternidade passada, ele fez parte da família de Deus, porque ele é Deus. Mas ele mesmo foi batizado, mesmo sendo Deus, para mostrar que estava abrindo o caminho para que nós também pudéssemos fazer parte da sua família. Como é que nós fazermos parte da família de Deus? Primeiramente, através do novo nascimento e automaticamente o batismo com o Espírito Santo, porque é um pacote, né? Nasceu de novo, vem o batismo com o Espírito Santo, imediatamente. E depois, nós comemoramos isso, festejamos isso com o batismo físico, podemos dizer assim. Mesmo não tendo pecado, no caso Jesus, se identificou com o nosso estado e nos resgatou da escravidão do pecado. Ou seja, ele não pecou, ele tinha uma vida santa, uma vida sem pecado, mas ele se identificou com a gente. Ele se identificou com o nosso estado, né? E nos resgatou da escravidão do pecado. E ele mesmo assumiu uma postura, né, de ser batizado. E até foi um espanto muito grande para João Batista, né? Quando ele diz, mas eu te batizar, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim para ser batizado? João não entendeu muito bem naquele momento. Mas Jesus assumiu essa postura, esse papel de se identificar conosco através do batismo. O batismo é um símbolo visível que nós podemos ver, e nós vemos mesmo as pessoas sendo batizadas, né? E muito importante, de uma realidade espiritual que já aconteceu na sua vida. Então, é algo físico, né? Que é externada de algo que está lá no interior nosso, no nosso coração, que aconteceu quando nós nascemos, né, de novo. Assim como você foi batizado no corpo de Cristo, espiritualmente, pelo batismo com o Espírito Santo, 1 Coríntios 2,13, o batismo com água é uma demonstração visível de que agora você faz parte íntegra, né? Você é partícipe agora do corpo de Cristo aqui na Terra. Então, o batismo com água, na verdade, é só para demonstrar, para reiterar o que já aconteceu com nossas vidas, com o batismo com o Espírito Santo, que é o primeiro que acontece. Não é ser batizado em água para depois ser batizado com o Espírito Santo, como muitas pessoas pensam aí. Tá? Isso fique muito claro para nós, tá? Alguma pergunta até então que não ficou muito claro para vocês aí, em relação a isso que eu estou falando? Tem alguma pergunta relacionada a essa questão que não ficou assim muito clarificada? Ou está tudo ok até aqui? Está tudo certo? Continuaremos. História bíblica. Vamos olhar na história bíblica que está na nossa apostila, né? E eu vou ler junto com vocês essa história bíblica. Beleza? Página de número 39. Olha só a história bíblica que segue aí na sua apostila. Eu não coloquei aqui porque é grande, aí a gente... Mas nós vamos ler aqui, tá? Muitos dos soldados romanos que ocupavam a Judéia no tempo do Novo Testamento eram cruéis. A Bíblia conta que alguns do exército romano se interessaram pelo Deus de Israel e até começaram a frequentar a sinagoga para aprenderem mais da sua palavra. Eles não eram apenas religiosos, mas buscavam a Deus. E como fruto desse amor, aliás, e como fruto desse temor, ajudavam os judeus, mesmo sendo
gentios, né? Mas eles ajudavam os judeus. Um desses romanos era um centurião, ou seja, um soldado, um comandante, né? Um general, que comandava um regimento de 100 soldados, chamado Cornélio. Sua vida de uma busca de Deus influenciou sua família, seus servos e até alguns dos soldados sob o seu comando, ou seja, ele era muito influente. Um dia, um anjo apareceu e falou para Cornélio: suas orações, a sua busca e esmolas, o fruto da busca, subiram como oferta memorial diante de Deus. Deus sabia da sinceridade da busca dele e, pela sua graça, respondeu-lhe. O anjo disse para Cornélio enviar mensageiros e trazer Pedro, o qual estava numa cidade distante, um dia de viagem de onde eles estavam, ou seja, a família de Cornélio, a casa de Cornélio. Imediatamente, Cornélio deu instruções a 2 de seus servos e a um soldado e os enviou até Jope para trazer o apóstolo Pedro. Página 40. Deus teve de trabalhar no coração desse apóstolo, o Pedro. Por causa da sua tradição religiosa, ele não aceitaria um convite de um gentio. Deus, então, através de uma visão, falou a Pedro por 3 vezes para ele poder entender isto. Não chame impuro ao que Deus purificou. Ele pensava que qualquer pessoa que não fosse um judeu era impura. Deus pretendia que Pedro entendesse que ele queria transformar e purificar os corações de todos os que o buscam, tanto judeu quanto gentio. Quando Pedro finalmente entendeu isso, os 2 servos e o soldado chegaram. Quando Pedro ouviu sua história, convidou aqueles homens para passar a noite com ele e no próximo dia iria com eles para a casa de Cornélio. Com certeza, foi meio difícil para Pedro hospedar e viajar com aquelas pessoas que antes considerava impuras. Mas ele amava a Deus e obedeceu de coração. Não foi fácil para Pedro ter que quebrar, né, esse paradigma. Não foi fácil. Pedro explicou as promessas que Deus fez para os judeus e como Jesus veio a este mundo para transformar as vidas das pessoas por meio da sua morte e ressurreição. E quando explicou que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome, Cornélio e os outros que estavam buscando a Deus creram e receberam uma nova vida. Pedro e os outros judeus foram surpreendidos pelo fato de Deus não somente purificar aqueles gentios, como também lhes dar o seu Espírito Santo. Pedro explicou numa outra ocasião. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também foram salvos. Se essas pessoas nasceram de novo e receberam uma vida nova e foram transformadas, era importante simbolizar e testemunhar dessa nova vida. Pedro falou: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados
Eles já receberam o Espírito Santo como nós. Eles já receberam o Espírito Santo como nós. E o que impede agora, uma vez que eles receberam o Espírito Santo, de serem batizados em água? Esses gentios não fizeram nada para merecer a salvação. Suas vidas foram transformadas pela fé, além de serem habitados, batizados e selados com o Espírito Santo, antes do batismo nas águas. O batismo não acrescentou nada à salvação deles, mas era um símbolo muito importante da realidade do que Deus fez no interior de suas vidas. Agora, eles precisavam apenas celebrar aquilo que Deus já tinha feito na vida deles. Atos 10, Atos 15, de 1 a 11. É a história que fala aqui de Cornélio. Agora tem algumas perguntas aqui interessantes para nós refletirmos. Primeira, quais são as evidências de que eles foram salvos antes de serem batizados? Quais foram essas evidências? A presença do Espírito Santo em suas vidas. Então a resposta é a presença do Espírito Santo em suas vidas. Essa era a evidência de que eles foram salvos antes, né, de serem batizados. Correto? Pergunta número 2. Deus purificou seus corações, né? Ou seja, o seu interior pela fé. Foi a fé que Deus colocou em seus corações. E Deus purificou essas vidas. O interior deles foram purificados pela fé. Não foi o batismo em água, não, que purificou aquelas vidas. Pergunta número 3. Por que Pedro sabia que era o momento certo para eles serem batizados? Por que será? Resposta: Deus purificou seus corações. Ou seja, o novo nascimento aconteceu na vida deles. E Pedro viu isso. E eles foram batizados pelo Espírito Santo. Pedro viu exatamente o Senhor, né? A mudança de Deus na vida deles. Foi assim algo que Pedro visualizou. E Pedro imediatamente sabia que aquele momento era um momento propício para eles serem batizados. Uma vez que Deus purificou os corações deles, por que não batizá-los agora em água? Uma vez que eles foram batizados primeiramente pelo Espírito Santo. Agora, considerando sua vida, página de número 41. Há alguma barreira que esteja impedindo o seu progresso espiritual? O que impede o nosso progresso espiritual, digamos assim? Eu também me incluo nisso. O que está impedindo o nosso progresso espiritual? Pergunta número 5. O que Deus está mostrando para você através da sua palavra? E 6. De que maneira tem demonstrado o amor de Cristo para os outros? De que maneira nós temos demonstrado esse amor, o amor de Deus para as outras pessoas que estão ao nosso redor? Pensemos nisso. Ainda na página 41, Deus ordenou que fôssemos batizados, não para acrescentar algo à nossa vida ou à nossa salvação. O batismo é um símbolo que nos ajuda a entender uma realidade espiritual mais profunda. O batismo simboliza, olha só, o batismo em água simboliza a regeneração que aconteceu nas nossas vidas no momento da salvação, enfatizando
a obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse ato nos ajuda a entender visivelmente o que aconteceu. É também uma oportunidade para glorificar a Deus através do testemunho daquilo que Deus fez em nossas vidas. É muito importante que nós incentivemos os candidatos a serem batizados em água a testemunharem daquilo que Deus fez em suas vidas. Muito importante isso. Eu geralmente pergunto, meu amigo, poxa, que bom que você está aqui hoje. A sua até aqui foi uma trajetória longa, né? Árdua. Como foi que você conheceu Jesus? E ele com certeza vai falar de como Deus transformou sua vida. E vai ser um testemunho muito espiritual, de mudança de vida, de transformação. Uma vez eu fui fazer um batismo de um casal, vou testemunhar para vocês aqui. E eu perguntei para eles, né, para a igreja, na verdade, que estava ali presente. Irmãos, vocês são testemunhas da vida desse casal, de como Deus tem transformado as suas vidas? Vocês são favoráveis ao batismo deles ou não? Irmãos, isso é muito importante, porque às vezes nós batizamos pessoas, ou nós incentivamos a batizar pessoas que não têm vida transformada, né? Que não tem não foi batizado ainda com o Espírito Santo. E nós apenas damos um banho nessa pessoa naquele dia. E não é esse, o batismo em água não é isso, não é dar banho em ninguém, não. Mas é simbolizar aquilo que Deus já fez na vida do candidato, que é transformando a sua vida através do novo nascimento. E foi muito legal que a igreja toda pôde dizer, não, nós vimos, e na verdade quem testemunhou na vida daquele casal não foi apenas eles, mas a igreja como um todo. Viram a mudança, a transformação na vida daquelas pessoas que estavam sendo batizadas naquele dia. Importante que essas pessoas tenham testemunhos de vida mesmo, não escrito, mas como essa pessoa chegou a conhecer Jesus. É importante isso. Há muita confusão sobre o batismo. Alguns acham que é necessário a pessoa esperar algum tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, para depois ser batizada. Porque é um passo muito sério. E é um passo muito sério? Eu diria que sim. É um passo muito sério. Mas será que é necessário esperar muito tempo? Outros acham que, uma vez que foram batizados, quando crianças, estariam pecando ao batizar-se novamente. Nós vamos tentar esclarecer o que é o batismo e dar algumas sugestões quanto à preparação para o mesmo. Então, nós vamos estudar e tentar esclarecer para nós, né, para que você e eu estejamos, assim, bem cientes quando estudarmos com pessoas, quando as pessoas chegarem nesse nível aqui, tá? Porque esse material, como eu estou falando, já falei, é um material transferível. Cada um de nós temos de estudar com outras pessoas. E eu quero dizer já aqui na 11ª aula que use esse material com pessoas. Discipule pessoas usando esse material. E um dia, nós vamos estar chegando nesse nível aqui, de pessoas novas sendo acrescentadas, chegando a ser batizadas, para testemunhar, para celebrar juntamente conosco a sua vida de intimidade com Deus. Ok? Página de número 41 ainda. O que significa a palavra batismo? Primeira coisa,
O que significa a palavra batismo? A palavra batismo, literalmente, significa imersão ou mergulho. Quando Jesus mergulhou o pão no vinho na sua última noite, a Escritura usa a mesma palavra para batizar. João 13, 26. Simbolicamente, significa a identificação ou a participação em algo. A palavra é usada também como sinônimo de lavar, correto? Então, esse é o significado da palavra batismo. Mergulho, lavar, imersão. O batismo de João Batista. O ato do batismo não começou com João Batista, vocês sabiam disso? Não foi João Batista o primeiro a batizar. Esse ato já acontecia há muito tempo atrás. Como diz aqui, mas já existia há muito tempo. Antes de João, os judeus ensinavam que quando uma pessoa era batizada, em nome de alguém, ela estava declarando que estava se submetendo à autoridade da pessoa em nome de quem foi batizada. Então, quando João Batista começou a batizar as pessoas, eles entendiam o símbolo, o simbolismo. Não era novidade mais para eles, não. Eles já sabiam. Eles entendiam o simbolismo. Vamos ler a descrição dos seus batismos em Mateus capítulo 3. É o texto que nós vamos estudar hoje. Mateus capítulo 3, falando sobre batismos, tanto em água quanto no Espírito Santo. E também mais um, né? O terceiro batismo, com fogo, não é isso? Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 3 de Mateus. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos. A primeira palavra que aparece no versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João está chamando o povo, primeiramente, a mensagem de João, aí na número 7, né? Consistia em chamar as pessoas ao arrependimento. Então, a mensagem de João Batista era essa: arrependimento. Arrependimento. Não era diferente da mensagem de Jesus, né? A mensagem de Jesus também consistia em chamar as pessoas também ao arrependimento. E a mensagem dos discípulos também não era diferente. Era chamar pessoas ao arrependimento. O reino estava próximo, porque o rei estava chegando. Quem era o rei? Jesus. O rei? Jesus. Por isso que ele disse que o rei está próximo, né? O reino está próximo. Jesus estava chegando. Versículo 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Ou seja, Isaías estava se referindo, no capítulo 40, estava referindo-se a esse Messias, né? Ao Messias, né? A João Batista, né? No capítulo 40, no versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As veredas que ele está falando aqui, né? Era uma trilha bem usada. Trilha que as pessoas usavam naquela época. Então, ele está chamando as pessoas para se prepararem para a chegada, né, do Messias. O chamado ao arrependimento é para
preparar as pessoas, as vidas das pessoas para a chegada de Jesus. Se preparem, porque o Messias, o Cristo, está chegando. Versículo 5. Então saíram a ter com ele, com João Batista, Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele, por João Batista, batizados no rio. Não era apenas um pouquinho de água, não, jogando na cabeça, por aspersão, né? Mas era imersão mesmo, mergulho no Rio Jordão. E confessando os seus pecados. O número 10 aí, o que indica que João batizou as pessoas por imersão? Resposta: porque elas entraram em um rio, no Rio Jordão. Então era muita água. Era onde as pessoas poderiam ser mergulhadas, né? Poderiam ser imergidas. A confissão dos pecados era uma demonstração do arrependimento do povo. Eles estavam arrependidos do seu pecado. Por isso eles estavam confessando. Eles falavam publicamente dos seus pecados, sem medo e sem vergonha. Versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, de cobras venenosas, serpentes, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, versículo 8, pois fruto digno de arrependimento. Esse tapa na cara aqui, como diz alguém, era para quem? Para as pessoas que estavam se arrependendo de verdade? Para as pessoas que estavam confessando seus pecados de verdade? Não. Lembre bem que era para os fariseus e saduceus, ou seja, para as pessoas religiosas daquela época. Tá? Só para abrir um parêntese aí. Aí o 11. Sem o fruto de uma vida transformada ou mudada, o batismo em água é vazio. Não tem nenhum valor. O que falando agora é só um banho, apenas disso e nada mais. Não tem valor nenhum. Se a pessoa não mostra fruto de arrependimento, fruto de intimidade com Deus, para que batizar? Estejamos atentos a isso. Porque, queiram ou não, nós somos responsáveis por isso. O batismo com fogo. Versículo, ainda no capítulo 3 de Mateus, né? Ele fala do batismo com fogo. O que seria o batismo com fogo? Será que é positivo? Será que é por nossos dias, para hoje, para nós, que temos intimidade com Deus? Vamos ver se é. Fogo pode trazer à nossa mente várias coisas. João explicou que queria dizer o que queria dizer neste momento, neste trecho de Mateus 3. Então, João explicou isso, o que ele queria dizer neste mesmo trecho de Mateus capítulo 3. Vamos ver. Versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Irmãos, isso aqui não está falando para pessoas que não têm filho, não, tá? Porque isso aqui é muito mal, nós ouvimos muito isso para as pessoas que não têm crianças em casa. Nós sofremos a beça por 12 anos
com isso. Olha, a Bíblia diz que aquele que não produz fruto, que não tem aquela árvore que não produz bom fruto, que não tem fruto, é cortado e lançado ao fogo. Não sei se vocês já ouviram essa interpretação aí, né? Mas eu ouvi muito isso. O que é que ele está falando? Qual é essa árvore? O fogo, aqui nesse texto, nesse trecho, representa julgamento ou condenação, tá? É isso que João está dizendo. João está condenando as pessoas que não queriam ter um relacionamento com Deus, que não mostravam fruto de arrependimento. É isso que ele está dizendo. E ele, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, ou por causa do seu arrependimento. É melhor traduzido assim, tá? Mas aquele que vem depois de mim, referindo-se a Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja bem, duas coisas bem distintas, extremamente diferentes. Espírito Santo e fogo. João disse que Jesus, um dia, batizaria alguns com o Espírito Santo e outros com fogo. Como assim? Fogo representa julgamento ou condenação. Podemos dizer que ele está falando de inferno. E hoje muitas pessoas não entendem isso e pedem para ser batizada com fogo. E se quer, né, vai ter. Versículo 12. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Inferno, meus queridos. Fogo que nunca vai se apagar. E o verme não morre. E o fogo nunca se apaga. Vamos falar da eira. O que é essa eira que ele está dizendo aí? Que limpará a sua eira. A eira era um pavimento, um local, né? Em cima de um morro, onde o lavrador secava seu trigo. Um local plano e duro, como se fosse um local acimentado. Depois de seco, um boi pisava o trigo, né? Debulhava, separando o grão da palha, como se fosse no interior o pilão. Vou dar um exemplo aqui do pilão, só que era feito com o boi. Quando o vento batia, o lavrador usava a sua pá para jogar a mistura para cima, o trigo e a palha junto, jogando para cima. E o vento batia na palha, né? A palha, sendo mais leve, era levada pelo vento. E o trigo caía no pavimento duro. E o trigo que eles usavam, os grãos. A palha não. A palha não serve para nada. Depois de limpar o trigo, ele juntava o trigo no seu celeiro, no local seguro, dentro do seu saco, né? Naquele saco, naquelas vasilhas grandes, mas a palha ele queimava porque não presta. Fica muito claro isso, o que é palha e o que é grão, o trigo? Vou explicar aqui, eu não quero me adiantar, não.
João Batista estava falando da separação dos seguidores de Jesus, que é representado pelo trigo, que é algo bom, que é algo que presta, para estarem com ele eternamente no céu, que significa o celeiro. Já a palha, né? Os que rejeitaram a Jesus seriam levados e batizados em fogo eterno, ou inferno, que é representado pela palha, que não serve para nada, a não ser para ser queimada e lançada no inferno. Sim, pastor? Sim. E pastor? Sim. Se as pessoas que pedem para ser batizadas com fogo soubessem das implicações do que significa isso, eles não pediriam. Não, é grave, meus irmãos. É algo sério. Você se lembra daqueles homens que pediram para Jesus, né? Jesus disse para eles: vocês querem ser batizados com o cálice que eu estou para ser batizado? Nós queremos. Se fosse um caboclo hoje, nós quer, né? Olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês querem mesmo? Não, nós queremos sim. E sabe o que aconteceu com esses dois homens que pediram para ser batizado com o mesmo cálice que Jesus iria ser batizado? Eles foram duramente penalizados. Só para fazer um paralelo aqui, tá? Pessoas que estão pedindo, como você falou. Alguns hoje ensinam que o batismo com fogo é um fervor espiritual que vem do Espírito Santo. Na realidade, João estava descrevendo o julgamento que Jesus realizaria. Olha só a gravidade do problema. Entendido até aqui? Tudo certo, né? Eu creio que está tudo mastigado. Agora vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Professor Leonardo aqui queria tirar uma dúvida. Quem é? Essas pessoas, em algum momento, não seriam consideradas inocentes por não conhecer realmente o batismo com fogo? Ou, devido a elas não procurarem saber e só acreditarem no que o líder religioso está falando ali, assim mesmo são culpados? Olha, certo, boa pergunta. Está entendendo? Está escutando bem? Boa pergunta que você fez. O que entra aqui nesse caso para essas pessoas? Alguém pode me responder? O que é que vai entrar nessa questão? Eu acho assim, pastor Bernardo já, perdão. Luiz Conzé. Luiz, é assim, as pessoas, elas não querem procurar ler a Bíblia, o Evangelho está sendo pregado, só que as pessoas não querem, elas querem mudar o Evangelho para fazer os seus gostos, querem fazer de Deus, querem ser Senhor de Deus, então elas não procuram observar o que realmente a Bíblia nos ensina. Então, as pessoas têm acesso a isso. O Evangelho é pregado. Muitas pessoas, além de nós, da nossa igreja, dos irmãos, levam o Evangelho. Mas as pessoas só querem, venha a nós. E realmente compreender o Evangelho, estudar, meditar, as pessoas não querem. Então, elas, como o Leonardo falou, elas não querem... como é que se diz? Elas não querem procurar saber o que realmente o Evangelho quer nos dizer. Então, elas são cegas, porque o Evangelho, Deus fala, né?
Deus se revela para a gente de várias maneiras. E só que as pessoas não são cegas espirituais, não conseguem ver. E os eleitos, em algum momento que Deus chamar, porque Deus já predeterminou isso, vão ouvir a palavra de Deus e vão crer. O coração vai ser, os olhos espirituais vão ser abertos. Pronto, minha irmã. A última frase sua responde para nós isso aí. E meu irmão, Leonardo, né? Meu irmão, é a questão da eleição da graça. Entendeu? O que vai definir a questão do entendimento, a questão da palavra mesmo arraigada em nosso coração, e nós vivendo isso, entendendo a palavra de uma forma muito clara, é a eleição da graça. Enquanto Deus não abriu nossos olhos espirituais, eu gostei dessa frase, viu, minha irmã? Enquanto Deus não abriu os olhos espirituais das pessoas, elas continuarão cegas. E mais, Paulo define, Efésios capítulo 2, pessoas como mortas espirituais. E você nós vamos tentar mostrar um texto desse para pessoas assim, que são mortas espiritualmente, cegas espirituais. Elas vão entender? Elas vão aceitar? Sabe o que vai acontecer? Não. Porque elas são mortas. Irmãos, vamos dar glória a Deus que nós entendemos a palavra de Deus, entendemos assim, porque o Evangelho foi como você falou, minha irmã. O Evangelho é quem desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Logos, eu gosto demais dessa música. O Evangelho é quem desvenda os nossos olhos. O Evangelho chegou a nós e desvendou os nossos olhos, cegos, mortos espiritualmente. Só os eleitos que vão entender assim. Quem não é, meu irmão, infelizmente, vai morrer assim, vai continuar pedindo fogo. Mas um dia, Deus, para o eleito, essas pessoas que estão vivendo assim, talvez a pergunta, tem jeito? Para as pessoas que estão ainda vivendo assim, ainda tem jeito? Sim, tem jeito. Quando Deus abrir seus olhos, elas vão entender a graça de Deus de uma forma muito clarificada. Amém? O batismo com o Espírito Santo. Durante este estudo, fique alerta para a possibilidade de amigos ou familiares que são pentecostais ou neopentecostais tentarem influenciar o novo discípulo. Muito cuidado. Irmãos, para estudar a palavra, eu tenho experiência disso. Os pentecostais não querem perder tempo com ninguém. Não querem investir em ninguém. Assim, de estudo da palavra. Mas quando você está estudando com alguém, investindo em alguém, eles são finos para chegar lá e tentar tirar. São peritos nisso, infelizmente. O que já perdemos de pessoas que estávamos estudando e que de repente se debandaram para lá é algo assim surpreendente. Mas não vamos parar por causa disso. Mas muito cuidado com isso, com o novo discípulo, para eles não tentarem influenciar o novo discípulo. Quando eles perguntarem se já fomos batizados com o Espírito Santo, eles logo também perguntam se já falam em línguas. Eles são muito feras nisso. Já foi batizado com o Espírito Santo? Aí já fala em novas línguas? Não entre muito nesse mérito, viu? Não entre muito nesse assunto, nesse ponto. Simplesmente afirme que o dom de línguas nunca foi dado como uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Simplesmente responda assim. Não entre no mérito com eles.
porque não vai adiantar. É como diz Jesus, é jogar pérolas para os porcos, né? Não entre no assunto, não entre no mérito. O batismo em água é um símbolo do batismo com o Espírito Santo. É importante que entendamos o que isso significa para podermos desfrutar do simbolismo do batismo em água. Vamos olhar mais uma vez no que João Batista disse neste trecho de Mateus capítulo 3, tá? Versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, ou por causa, né, do arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E também batizará alguns com fogo. E com fogo que ele vai batizar são os não eleitos. Pode colocar aí. O batismo de João Batista era uma declaração pública de arrependimento. Veja bem a diferença. O batismo que João estava batizando naquela época era um ato público por causa que as pessoas estavam se arrependendo dos seus pecados, certo? O batismo de João simbolizava algo diferente do batismo que praticamos hoje. Consegue ver a diferença? Sim ou não? É claro isso para vocês? O batismo de João é diferente do batismo em águas hoje? Resposta? Não. Sim. Sim? Sim. É diferente. Pergunta, por que é diferente? Resposta, porque o de João, lá, era uma declaração pública de arrependimento apenas. O povo estava se arrependendo dos seus pecados e estavam sendo batizadas. Essa é a diferença, beleza? O batismo de João simboliza algo diferente do batismo que praticamos hoje. É em água? Foi em água de João? Foi. É em água hoje? É. Mas é extremamente diferente. Vocês vão entender melhor por quê depois. Olha o próximo slide aí. Depois da ressurreição de Cristo, o batismo passou, olha só, a representar a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Qual era a obra naquela época lá de João Batista? Arrependimento. Arrependimento, certo? Então, eles eram batizados por causa do arrependimento. Hoje, nós somos batizados por causa de quê? Da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. É diferente. Não esqueçam disso. O batismo é uma declaração do nosso arrependimento hoje e da nossa fé, mas representando o simbolismo do arrependimento. Esse é o simbolismo. Essa é uma representação do Espírito Santo e não simplesmente do arrependimento como era naquela época de João Batista. Por isso que era diferente. O Espírito Santo ainda não existia na vida dessas pessoas. Estão entendendo? Essas pessoas não eram habitadas pelo Espírito Santo como nós somos habitados hoje. Eles não tinham essa noção do Espírito Santo ainda, mas era por causa do arrependimento. O batismo com o Espírito Santo é uma identificação com Jesus Cristo, que nos leva a ser novas pessoas. E também representa uma ligação com todos os discípulos verdadeiros no mundo inteiro,
no mundo todo. Em Romanos, capítulo 6, versículo 3, Paulo falou do batismo com o Espírito Santo. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O batismo mencionado neste trecho, aqui de Romanos capítulo 6, é com o Espírito Santo. Diferente, vamos voltar de novo lá para o de João Batista. Entendeu? Lá de João Batista, era em águas. Mas isso levava, o trecho lá diz que as pessoas estavam se arrependendo dos seus pecados. E ele batizava as pessoas que estavam se arrependendo. Hoje, o batismo que aqui o texto de Romanos 6 menciona, não é batismo em água. O texto, como disse, o texto aqui é seco. Não tem água, tá? Não tem nada a ver com água. O batismo aqui mencionado é o batismo com o Espírito Santo, no momento da salvação. O mesmo que João estava descrevendo. João Batista, no caso, né? O batismo mencionado nesse trecho é com o Espírito Santo. Que ele falou lá, né? Que Jesus viria batizando as pessoas com o Espírito Santo. Não como ele que batizava em água. É isso que ele está dizendo aqui. O mesmo que João estava descrevendo lá, em Mateus capítulo 3. Tá? Este batismo é uma identificação com a morte e a ressurreição de Jesus. Simboliza a morte do velho homem e o nascimento de uma nova pessoa. Esta é a experiência que cada pessoa tem no relacionamento com Jesus. O batismo com água é o símbolo do batismo com o Espírito Santo, que nos identifica como filhos de Deus. Quem vem primeiro? Água ou Espírito Santo? Espírito Santo. Isso. Espírito Santo, né? Muito bem. Então, a água é só uma representação, é só um símbolo do que já aconteceu. O batismo com o Espírito Santo só aconteceu depois que Jesus voltou para o céu. Acabei de falar sobre isso. Aquelas pessoas lá do Antigo Testamento, de Mateus capítulo 3, que foram batizadas no Rio Jordão, elas não estavam... o fruto ali não era do Espírito Santo. Eles não estavam simbolizando o Espírito Santo. Eles estavam simbolizando o quê? De novo? Arrependimento. Arrependimento. Muito bem. É diferente agora. Depois que Jesus voltou para o céu, foi que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo aconteceu. Só depois que Jesus voltou para o céu. Certo dia, depois da sua ressurreição, e antes dele voltar para o Pai, Jesus explicou isto para seus discípulos. Lá em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, leiamos. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Qual era a promessa do Pai? Resposta? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não batizou ninguém antes da subida de Jesus. Viu? Nenhum foi batizado com o Espírito Santo. Nenhuma pessoa. Só após a subida de Jesus que o Espírito Santo batizou as pessoas. As pessoas foram batizadas com o Espírito Santo só depois da ascensão de Jesus. Porque, versículo 5, João, na verdade, batizou com água. Olha, com água. Mas
vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Os discípulos já tinham sido batizados com o Espírito Santo? Uma pergunta. Sim ou não? Não. Já falamos muito sobre isso. Não, muito embora que estivesse se arrependido, né? Mas ainda não era o Espírito Santo. A resposta é não. Os discípulos creram em Jesus? Sim. Sim. Tinham se arrependido? Sim. Sim. O batismo com o Espírito Santo é somente para alguns? Pergunta. É somente para alguns o batismo com o Espírito Santo? É algo que acontece depois da salvação como uma experiência a mais? É uma experiência a mais depois da salvação? Resposta? Não. Não é depois da salvação. Quando acontece o batismo com o Espírito Santo? Não. No momento da salvação. É no momento. Pode colocar isso aí na apostila de vocês, viu? O batismo com o Espírito Santo acontece no momento da salvação. Não é uma nova experiência depois da salvação. Muito claro em 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos fomos batizados em um corpo, ou seja, na igreja. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos nós fazemos parte de um só corpo, temos um só Espírito, temos um só Pai, pertencemos a uma igreja, todos nós. Quer branco, quer preto, quer rico, quer pobre, quer magro, quer gordo, quer pequeno, quer grande, enfim, todos nós. Todas as pessoas que nascem de novo são batizadas com o Espírito Santo. Todas, sem exceção. E aqui terminamos a nossa aula de hoje. Eu achei que fosse demorar, mas não foi muito demorada. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta que não ficou clara, que gostaria de externar, ou que gostaria de compartilhar aquilo que foi de muita utilidade para a sua vida hoje? Temos mais 5 minutos para isso. A gente já estudou já várias vezes, né? E a gente, sobre o batismo, né? Só que eu não tinha me atentado que era diferente o batismo, né? Eu não tinha me atentado que João Batista batizava antes da vinda do Espírito Santo. Então, mais um alerta, né? Mais um aprendizado hoje. Muito bom. Que bom que vocês estão atentos a isso, né? Isso para mim é muito importante. E, como eu falei, não vai ser apenas eu que vou trazer esses estudos para as pessoas. Né? Então, são vocês que vão compartilhar isso, né? Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão, né? Esse aprendizado para nossas vidas, para que nós possamos explicar para os novos que estão chegando, eles entenderem perfeitamente o que significa todas essas coisas, tá certo? E para a semana, nós daremos continuidade da página 44, né, em diante, tá? Até a página 48, que é o nosso término do nosso módulo, tá bom? Eu agradeço a todos. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês estejam
se deleitando, né, nessas verdades aqui tão profundas da palavra de Deus. Muito obrigado.